Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos todos nós aqui mais uma vez, felizes, contentes por Deus nos conceder essa rica oportunidade de estarmos aqui na casa do nosso Deus. Nessa noite nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus sobre o tema: a vida com Deus é a maior riqueza que se pode ter ou podemos ter. Quando eu li a princípio, quando Hebreus aqui no seu versículo ele diz: seja o vosso costume sem avareza, contendo-vos com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Quando nós falamos a vida com Deus é a maior riqueza que nós podemos ter, é porque nós sabemos que Deus, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. E quando nós falamos em riqueza, nós vemos que às vezes a humanidade ela corre a passos largos, muitas das vezes atrás de riquezas, e esquece o principal, que é o nosso Deus. E eu irei aqui mencionar, como eu já falei em outras mensagens, conta-se uma história que uma garota na Pompeia diz que um vulcão, ele entrou em erupção, começou a descer larvas de fogo, e uma garota que estava ali, ela saiu correndo ao ver o fogo descer. Só que ao ela correr, ela percebeu que ela havia esquecido a sua mala, então ela voltou para pegar a sua mala. Só que ao ela voltar, o fogo acabou atingindo a sua vida. E diz que quando os especialistas chegaram até o lugar, notou a mão da garotinha em cima da mala, e quando aqueles especialistas abriu a mala, aquela mala estava cheia de joias, cheia de dinheiro, na qual aquela garotinha ela tinha ao conquistar durante a sua vida. E então, ao acontecer isso, os especialistas viram ali ela com a mãozinha na mala, viram ali as joias, o dinheiro, em que se muitas das vezes ela não tivesse voltado para pegar, a sua vida ainda continuaria. E quando nós trazemos essa ilustração para nós vemos que a sociedade ela corre a passos largos através de bens materiais e muitas das vezes esquece de Deus. Muitas das vezes a pessoa ela pensa no futuro, ainda estando ela no presente. Às vezes as pessoas elas não deixam as coisas acontecer naturalmente. E na vida em que nós vivemos, somos seres humanos, nós temos que fazer os nossos planos, sim, mas não deixar que os planos deixem nós inquietos ou às vezes angustiados. Muitas das vezes o jovem, quando ele está pequeno, vai crescendo, vai amadurecendo, ele tem vontade muitas das vezes de ter o seu carro. Alguns têm vontade de estudar, fazer uma faculdade. Então a vida é cheia de planos em que eu e você traça para cada um de nós. Mas o que nós não podemos deixar é a inquietação vir sobre nós.
Nós temos que deixar as coisas acontecer naturalmente. E quando nós falamos a vida com Deus, é a maior riqueza que nós podemos ter. Quando nós vemos aqui como Jesus considerou um homem que muitas das vezes ele se apegou aos bens materiais. Então Lucas ele diz da seguinte forma: louco, se essa noite te pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então às vezes as pessoas fazem planos, eu faço, você faz. É normal nós fazermos planos. O que nós não podemos esquecer é Deus de lado. E quantas pessoas às vezes ela traça planos, e muitas das vezes ela arruma um emprego, 1, 2, 3, e muitas das vezes ela não tem nem o tempo para a sua família. E quem dirá tempo para o nosso Deus? E Jesus ele não quer isso. Jesus ele quer que eu e você trabalhamos, porque o trabalho ele edifica o homem, mas que nós possamos ter o tempo para a nossa família, tempo para tirar com as coisas de Deus, para que nós não vivemos estressados, buscando às vezes isso ou aquilo, achando coisas que às vezes é mais importante. E então Timóteo ele diz da seguinte forma, quando às vezes nós colocamos algumas coisas em prioridade. Então Timóteo ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Aquilo que nós adquirimos, conquistamos, somos apenas os administradores, porque tudo irá passar, como diz a palavra de Deus, tudo passa, mas o que permanece é a palavra de Deus. Quando nós vemos aqui em Mateus, sobre também prioridades, Mateus ele ressalta para nós, quando às vezes nós buscamos as coisas, então Mateus ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus aqui ele exorta para nós: você me buscando, você irá conquistar isso e aquilo em que você deseja. Mas primeiro eu quero que você busque a mim. Em outras palavras, porque você depende de mim para você alcançar os seus objetivos. Na nossa vida, quando nós queremos algo, primeira coisa que nós temos que fazer é orar. É buscar a presença do nosso Deus. Senhor, segundo a tua vontade, se é permitido o Senhor me conceder isso, me abençoe. Então primeiro nós buscamos a Deus. Quando nós buscamos a Deus, se há barreira no meio da nossa bênção, Jesus ele tira a barreira, tira empecilhos que impedem de nós alcançarmos as bênçãos. Então, amados, nós estamos falando, a vida com Deus é a maior riqueza em que nós possamos ter. Quando o salmista, certa vez, ele diz, não indo ele contra a riqueza, mas ele alertou, em Salmos 62:10, ele diz: se a tua riqueza aumenta, não ponhais nela o teu coração. Se a tua riqueza aumenta, não põe o teu coração. Quantas das vezes as pessoas às vezes começam a ficar bem sucedidas,
E às vezes ela acha que já não precisa mais de Deus. Quando eu também mencionei em outras mensagens de um irmão que ele ia para a igreja, congregava, um homem sincero, e chegou certo momento da sua vida em que ele ganhou na loteria. Um homem que fazia a vontade de Deus. E quando chegou certo dia, os irmãos da igreja foram visitá-lo, ao bater na porta, chamando ele para eles fazerem aquela oração. Então aquele irmão disse: olha, eu não preciso mais de orar como nós fazíamos antes. Eu ganhei na loteria, eu não preciso mais de orar. Em outras palavras, ele quis dizer: eu estou rico, eu não preciso mais de Deus. Mas não é assim que nós, ou ele deveria de pensar. Ele deveria de pensar que se ele conquistou aquilo, foi porque Deus permitiu na sua vida. Mas Deus não queria que ele deixasse o Evangelho. Às vezes as pessoas, elas por questões sociais, às vezes elas deixam o Evangelho, achando que o Evangelho muitas das vezes faz mal. Mas o Evangelho de Cristo, ele é poder para todos nós. O Evangelho de Cristo é para abençoar as pessoas, não para amaldiçoar. Então o salmista, ele disse: se a tua riqueza aumenta, não ponha nelas o teu coração. Quando eu falo aqui que a maior riqueza é a presença do nosso Deus, porque a mensagem de hoje não é para ir contra a riqueza, mas sim um alerta para não colocar nela o nosso coração. Porque a Bíblia, ela é notória em mencionar que os homens do passado eram homens bem-sucedidos. Abraão, ele era rico. Davi, ele foi rei. José, ele foi governador do Egito. Mas nem por essas pessoas terem estas posições que elas tiveram, elas deixaram a Cristo. Elas deixaram de abandonar o nosso Deus. Elas tinham essas posições, eram ricos, mas elas mantinham sempre firme na presença do nosso Deus. Quando nós falamos em riqueza, Jó, ele tinha uma grande criação de animal, ele era bem sucedido na sua vida, ele era rico, e Deus abençoou a sua vida. Por isso a mensagem não é ir contra a riqueza, mas é não colocar o coração na riqueza. Agur, ele diz da seguinte forma: não me dê riqueza, Senhor, para que eu não venha esquecer do Senhor. Agur, ele diz: Senhor, não me conceda isso, porque eu não quero esquecer do Senhor. Eu quero trilhar os teus caminhos. Então aí ele vê que a importância não era a riqueza, mas ele queria estar na presença do nosso Deus. Senhor, eu quero viver com o que tenho, não precisa de me dar riqueza, para que eu não venha esquecer do Senhor. Quando certa vez Paulo, ele diz da seguinte forma: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso daí é uma forma de ele querer a exaltação não para ele, mas a exaltação para o nosso Deus. Paulo também, ele diz em 1 Timóteo 6:17: manda os ricos deste mundo
que não ponha as esperanças nas incertezas das riquezas. A única esperança está no nosso Deus. Então, amados, a Bíblia enfatiza em dizer que a esperança está no nosso Deus. Quando ele fala, não ponha a esperança nas incertezas. Quando às vezes, quantos empresários, às vezes estão bem sucedidos, mas às vezes, por questões econômicas do país, acaba o seu negócio enfraquecendo. Quando eu procurava emprego ali no industrial, quantas empresas ali, na época de crise, vieram fechar as portas. Então, empresários bem-sucedidos, mas a crise afetou de uma tal forma que eles acabaram fechando as suas empresas. E a mensagem de hoje não é para nós não ir contra a riqueza, porque, como diz o meu pai, nós temos que orar para essas pessoas mesmos, para os ricos, para os empresários, para as pessoas desta natureza, porque é através dela que gera emprego para as outras pessoas. Mas muitas das vezes tem aquele que ele não gosta do rico, ele acha o rico uma pessoa que às vezes não merece nem viver, mas não é assim que funciona. O rico, ele dá emprego para o pobre. Então, se essas pessoas são dessa natureza, nós temos que orar para eles, para que eles venham ser bem-sucedidos. Portanto, amados, quando Paulo diz, manda os ricos deste mundo, que não põem as esperanças nas riquezas, a única esperança está no nosso Deus. Quando o mesmo apóstolo ele mostra que o mais importante que a riqueza são as nossas obras, nela que nós devemos buscar para alcançar a vida eterna. Portanto, amados, a vida com Deus é a maior riqueza em que eu e você possa ter nos dias de hoje. Que eu e você venham seguir o exemplo quando Mateus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós venhamos ver que Abraão, amigo de Deus, era um homem rico. Nós venhamos ver que Davi era rei. Nós vemos que José foi governador do Egito, mas nem por isso eles abandonaram a Cristo. Eles permaneceram firmes na presença do nosso Deus. Que eu e você venhamos fazer planos, mas não esquecer de Deus em primeiro lugar. Eu e você, nós fazemos planos, porque é normal nós fazermos planos. Nós estamos preparando a nossa vida, nós estamos